Eu vou mandar esse link depois, ou na descrição do vídeo no YouTube, Hum, ou aqui no chat depois. É um vídeo, eu esqueci o nome do canal, acho que é Venture City, alguma coisa assim. É um canal que ele sempre faz vídeos meio sobre o futuro e tal. E aí eles fazem hum. uma timeline, né, dos primeiros 10.000 dias do homem em Marte. E é muito da hora, tipo assim, Hum, e aí eles vão mostrando qual a população de Marte durante esses 10.000 dias e quais são os desenvolvimentos tecnológicos que vão rolando lá. Inclusive, eles fazem uma comparação, tipo, qual que é a população de robôs em Marte e aí é de ser humano, e aí conforme vai criando a colônia, ela vai estabelecendo mais seres humanos e vai passando, assim. E é tão hum. detalhado que você vê que, tipo assim, se esse cara que criou esse vídeo, ele tem esse tipo de plano, a SpaceX e a NASA, enfim, eles devem ter, cara, pensando no detalhe, né? Então, só Hum, para dar uma breve, tipo, um resumo, assim, dos 10 primeiros 1.000 dias do homem em Marte. Os 10 primeiros, os primeiros anos, eles na verdade não tem homem, só tem robô. Então, tipo, que nem hoje em dia a gente tem o Mars Rover lá, Perseverance, não sei o quê. uhum. E aí você começa o vídeo com ele falando sobre as primeiras 5 Starships, né, da SpaceX que pousam em Marte, é, levando suprimentos. E aí os robôs lá, Ok. eles fazem meio que um setup, pega os suprimentos que a Starship trouxe, colocam meio que de uma maneira que seja fácil acesso para depois, quando vierem os humanos, para eles já terem coisas lá, né? Porque você tem um espaço limitado por nave. E aí Hum, eles mostram como tipo, os robôs vão lá e vão fazer setup de painel solar, vai colocar tanques, né, de suprimentos para depois os humanos que vierem eles poderem é, como é que chama? Eles refazem o combustível que vai na nave para as viagens de volta. Então eles vão ter produção local de uhum, combustível lá. E e aí é muito legal porque depois que passa desse primeiro estágio de tipo, as Starships vêm, elas deixam as coisas, aí tipo, vêm os primeiros seres humanos, ficam um tempo, voltam, aí começa tipo, evoluir a colônia de Marte. Como que eles vão fazer para pegar o solo, os materiais do solo de Marte para fazer com impressão 3D, fazer os primeiros habitats naturais, né? Porque hum. tipo assim, Marte a temperatura é, sei lá, menos 80 graus e chega até no máximo 20 graus. Então, tipo, é muito inóspito para o ser humano e para plantas e para tal. Só que as Uhum. primeiras coisas que vão rolar lá é tipo plantação, tipo que nem rola hoje na Estação Internacional Espacial. Você tem plantação com hidropônicos e tal. E aí eles mostram como que vão ser essas fazendas verticais, vão ter peixes, você vai criar Hum, esses habitats, hum, você vai criar, quando várias nações conseguirem mandar pessoas, né, e suprimentos para Marte, você vai começar a ter as habitações, meio que a estação internacional lá, entendeu? Com vários pesquisadores do mundo todo. E aí ele fala, a partir desse ano, tipo, é muito provável que a primeira criança nasça em Marte, o primeiro casamento em Marte, vai rolar uma live stream na Terra, sabe? Tipo, Depois dos 10.000 dias, ou não? durante esse período de 10.000 dias. Então, Ah, entre ok, ok. agora, 2021, e até, tipo, 2030, 35, eu não lembro exatamente quando, quanto dá 10.000 dias. Deve dar, tipo, um pouco mais de 10 anos, assim. É, aliás, mais, né? Não, menos, né? Menos de dez anos. Eu não lembro exatamente. Enfim, mas eram 10.000 dias certinho a conta, e aí ele mostra Uhum, como. E até tem, tipo, simulações em 3D de como começa a colônia, aí vai expandindo para os lados, e aí os painéis solares, e aí eles fazem o primeiro reator nuclear para não precisarem só de painel solar, porque lá em Marte a, a incisão, né, da luz solar ela é diferente, então os painéis solares lá são menos efetivos que aqui na Terra. Então, tem vários pontos que eles têm que ir pensando, como que eles vão fazer para reutilizar o máximo de coisa possível. Então, tipo, reutilizar os dejetos, sei lá, o esgoto, né, produzido Ah, pelos tá. Entendi, astronautas. entendi. Cara, muito louco, Uhum. muito louco. Recomendo muito. Chama The 10,000 First Days on Mars. Tá no YouTube, de graça. É um vídeo muito bem feito. E pra gente que acha que tá longe, vai demorar, não tem nada a ver comigo isso. Cara, 2029 tá aí, né? Estamos já em 2021, metade de 2021 falando nisso. Hum. Cara, é exatamente o que você falou, porque
É, o que você estava me contando me lembrou muito aquele livro do. Caramba, como é o nome do cara, velho? Que escreveu The Martian, que é o filme do Matt Damon. Caramba, eu lembro do ator e não lembro do nome do cara do livro, mas é Uhum. o The Martian lá que ele, na verdade, fica. Ele é deixado lá em Marte, pra quem não assistiu o filme. E ele realmente tem. Como ele foi. Putz, eu vou dando. Tudo bem, spoiler alert. Ele é deixado em Marte, então ele tem que achar maneiras de sobreviver um tempo necessário. E é isso que ele faz no sentido de comida. Ele pega exatamente os dejetos das pessoas, dos astronautas que deixaram lá, mistura com o solo e tenta criar as bactérias que existem no solo da Terra. Porque senão você não consegue crescer as, é, esse cultivo. Ele não vai para essa parte de hidropônica ou cultura vertical. Eu acho que nem era uma opção que ele tinha. Então ele faz exatamente, tenta o máximo possível usar o solo fértil que ele consegue fazer e pôr em cada metro quadrado da tenda. Tipo, eles têm Uhum. uma tenda lá com uma pressão artificial e ele tenta fazer isso. É interessante porque é exatamente o que você estava comentando, assim, na previsão do que a gente sabe hoje. Sim. Cara, que louco isso, velho. E tem um agravante também em tudo isso, né? Que dentro dos planos eles têm que contar com isso, que a Terra se aproxima de Marte a cada 2 anos e 2 meses. Então esse é o ponto ótimo de lançamentos. Hum. Então todo treinamento de astronautas, toda produção, né, das Starships, tudo tem que ser alinhado com essa janela. E quando chega essa janela, ela tem anos que ela dura tipo meia hora. Então você tem que lançar do jeito perfeito na hora certa para você ter tudo certinho para chegar lá em Marte. E Quanto tempo então demoraria nessa previsão dele? Então seriam 10 anos para os humanos chegar, e aí os outros 20 anos do projeto seriam. Aí sim começa a vida humana, assim, aí assim começa, igual você falou, os bebês, tudo. não, Então, durante esses os 10 mil primeiros bebês, dias já tudo é depois começa. dos. Não, então, dos 10 mil, aí são, sei lá, uns 30 e poucos, uns menos que 30 anos. Aí a gente coloca o quê? Dez anos para os humanos chegarem, então 2031, você acha que os caras chegariam lá e começariam a ter filho lá e normal a vida lá? Ó, dá 27 anos, 10 mil dias. É, Ah, eu acho que, pelo que eu me lembre, a partir de 2029 já tinha gente morando lá permanentemente nessa previsão. Daqui a 8 então, anos. aí, então 10 anos, exatamente, menos de 10 anos, aí tem gente já morando lá. Sim, Tipo, normal. Que sim. doido, Não, velho. e além disso, né, ele começa a fazer previsões de quando que vai ser necessário pela população estabelecida lá Hum. você ter um governo, né? Você ter um sistema político. Como que você faz a colônia de Louco. Aí lá? começa o papo legal. Sim, muito louco, porque o objetivo principal dessa colônia da maneira tipo de política, quais são as métricas que a gente vai otimizar? Lógico, Uhum. qualidade de vida, produtividade, mas é a colônia ela ser independente da Terra. E demora muito para isso acontecer porque a Hum. Marte vai depender muito dos insumos, principalmente de componentes eletrônicos da Terra. Então, como isso demora um tempo, Hum. eles têm que se planejar de uma maneira estrutural de sociedade, né? Sabendo que eles vão depender da colônia da Terra, da colônia, né? Do planeta Terra. E e isso vai levar a uma série de decisões políticas e como você estrutura a sociedade, como você explica as regras para todo mundo, né? Porque no fundo, Uhum. se na Terra com 7 bilhões de pessoas a gente sabe, sei lá, o quão fácil pode ser uma sociedade, uma cidade, um país se Aham. acabar, né? Uma colônia com milhares de pessoas num ambiente que se a pessoa ficar fora do habitat ali, ela morre, sabe? Tudo isso, se cair a energia elétrica em geral, pode ser que morra todo mundo. Então tem que ter, tipo, uma disciplina, umas regras, assim, e um acordo entre todo Sim. mundo que mora lá de uma maneira talvez até diferente do que a gente tem hoje aqui na Terra, né?